Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre como é criar os filhos no exterior. Olha os meus dois aqui, ó. É o Pedro e o Paulo. A Alessandra tá com a Ana lá na frente. Então nesse vídeo eu vou comentar rápido aí, para quem está planejando em imigrar em 2023, sobre os benefícios aí de viver no exterior e também das desvantagens que é óbvio que tem, né? Então, vamos falar desse assunto aí? Bora lá! Bom, gostaria de aproveitar também para você pedir para você seguir aí, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e falar que quem está querendo planejar e está indo com dúvida, está cheio de informação na cabeça, não sabe como organizar, como planejar certinho, tem um curso aí que ensina você com base em todo o planejamento que eu e a Lê fizemos para cá, que acabou dando certo, e vai ajudar você também a organizar essa avalanche de informações aí que você deve estar conseguindo no YouTube e formar um plano seu mesmo, certinho, quanto você vai gastar para emigrar com a criançada, ok? Dá uma conferida lá, valeu! Bom, o Pedro e o Paulo, são aqueles dois carinhas ali, ó. O Pedro, ele tá com 10 anos agora e o Paulo tá com 8. Então o Paulo veio, quando a gente veio, o Paulo tava com 3 aninhos só e o Pedro tava com 5, tava começando a se alfabetizar. Vamos falar dos dois primeiros aí. Os dois, praticamente assim, foi meio que o motivo principal de eu e a Alessandra a gente migrar. Em 2010 a gente teve a chance de vir para o Japão a passeio. Nessa visita que a gente fez ao Japão, nesse passeio, né, que veio meio de turismo, passamos 15 dias aqui, a gente teve a chance de ver muita coisa bacana, né? Principalmente o que mais, assim... Claro, o Japão todo mundo sabe que tem muita coisa legal, parte de tecnologia, parte de turismo, pontos turísticos, a gente foi na Disney e tal, mas tirando todo esse lado aí, uma coisa que ficou na minha cabeça e da Alessandra por muito tempo foi que a gente via as crianças indo sozinhas para a escola, e crianças bem pequenas mesmo, né? Então, e a gente lembra que na nossa infância a gente até que pegou essa época aí, né? Que as crianças iam sozinhas, tinha mais segurança e tal, e parece que, não sei, a gente que tá com 30 e poucos anos, a gente sabe que lá no Brasil deu uma piorada, acho que o Brasil inteiro sentiu uma piora. Então o Pedro estava com 5 anos já, a gente sempre se sentia um pouco inseguro de deixar o Pedro, por exemplo, sair com a minha mãe para ir passear em algum lugar, ou sair com a Alessandra mesmo sozinha, sempre tinha que... Eu estava trabalhando, a Alessandra chamava ou o pai dela, ou chamava o meu pai. E assim, é claro que a gente vai acostumando com o tempo, né? Mas quando a gente estava aqui, a gente parou um pouco dos outros... A gente veio em 2010, nos próximos anos a gente sempre falava disso, né? O Pedro nasceu em 2012, a gente casou em 2010, no meio da viagem a gente veio pra cá, e o Pedro nasceu em 2012. E a gente sempre falando disso, né? O irmão dela morando aqui. Mas quando ele era pequenininho até que não pegou muito. Em 2014 veio o Paulo e a gente tinha... Aquele assunto tinha esfriado um pouco, como acontece com a maioria dos casais aí, de vez em quando o tema esfria. Com a gente aconteceu também. E a gente, 2014, quando o Paulo veio, a gente voltou com força, né? Pô, que tá feio aqui, não tem tanto projeto como tinha, não tem tanta segurança cada vez pior. E falando a verdade pra vocês, assim, quando a gente fala assim, ó, vamos tomar a decisão de migrar e começa a levantar papelada, tudo que tem que ser feito, dá um desânimo, tem gasto pra caramba, tem muito risco. E eu acho que o que segurou e manteve o projeto nosso em pé foi quando a gente colocou o objetivo de viajar pelas crianças. Então assim, quando a gente colocou, falando, então vamos viajar, eles que vão ser o pilar principal, a gente vai correr atrás para que eles consigam estudar numa escola, no caso que a gente veio para o Japão, numa escola do local, para aprender o idioma, para aprender outra cultura, e em casa a gente vai fazer o máximo para manter o idioma, para manter a cultura do Brasil e tal, manter contato com o pessoal do Brasil. Os dois vão crescer, vão ter a chance de crescer num ambiente seguro e vão ter a chance de conhecer duas culturas que acredito aí vai ser importante para os dois pro resto da vida. E foi isso que a gente tem feito desde então. O Pedro e o Paulo se adaptaram bem à escola e em 2021 nasceu essa belezinha aqui, ó, a Mei-chan. A gente chama de Mei-chan, o nome dela é Ana May.
Né, Eitia? Bye, bye. Então assim, mas o... você quer brincar? Sim, papai. Papai vai brincar com você, tá bom? Rapidinho, papai. É só conversar com o pessoal do Brasil, já vou brincar com você rapidinho, tá? Vamos deixar claro uma coisa, não é tão fácil assim. Então, tudo isso que a gente fala aí é um dos principais motivos que os brasileiros querem mudar para o Japão, que a parte de segurança realmente existe. A segurança aqui, em especial o Japão, até mais que em outros países, aqui não tem arma, o acesso à arma é muito difícil, o acesso a drogas é muito difícil. Tem, mas o acesso é bem restrito, não tem muito caso, né? Vocês têm ideia, esse negócio de assalto à mão armada não existe. Teve ano aqui que no Japão inteiro, país com quase 130 milhões de habitantes, tiveram, acho que teve um ano que teve 8 mortes por arma de fogo. Então assim, a parte de criminalidade realmente é 100%, a gente não teve problema. A parte de educação, não aquela maravilha no parte... Eu acho que os dois, não sei se foi uma soma de sorte, do que eu e a Alessandra também fizemos assim, foi a estratégia nossa que deu certo. A gente teve um pouco dos dois, os dois se adaptaram bem, o Pedro e o Paulo, né? Nós adultos que sofremos mais quando você vem para um país que assim, o idioma é muito difícil, até para os nativos o idioma é muito complicado. Então a gente ainda rala aí para aprender o idioma, para ir se recolocando aí no mercado de trabalho. Mas mesmo assim, que nem a gente trabalhando em trabalhos de nível de entrada, a gente tem um nível de vida muito similar ao que tinha no Brasil, tendo um cargo na época. O último emprego meu era gerente de projeto de uma empresa de terceirização de logística, né? Então assim, tinha um salário bom. Então assim, eu consigo dar um padrão de vida para eles aqui, porque tem muita coisa que o Estado banca. Então a escola, por exemplo, é uma escola de nível que aí no Brasil provavelmente custaria, sei lá, 4, 5, 6 mil reais por mês, e aqui é pública, né? Então, além da segurança, o acesso à educação, ela é pública, não é tão gratuita, né? Ela é paga, você paga algumas coisas, né? Então até nesse curso eu explico que é bom quando você vier para o exterior, você prevê um pouco de... você vê certinho como que é a parte de gastos, né? Então a escola é pública, mas você tem que pagar um pouco da escola, pagar um pouco da alimentação deles, e tem a ver com a renda. Então assim, se você ganhar, que nem eu tenho salário aqui de peão de fábrica mesmo, então eu pago um valor, acho que pago, somar uns 15 mil ienes, que dá, sei lá, 450, 500 reais para os dois, e mais um pouco do clube que eles ficam depois da aula. A aula termina às 3, eles ficam até às 6 lá, e mais um pouco de alimentação, mas mesmo assim dá menos de R$ 1.000, e eles têm uma escola de nível muito alto, tem acesso a própria escola leva eles para museu, coisa de louco. O ensino aqui também, eu falei da segurança, já estou aproveitando e falar do ensino. Então assim, o Pedro e o Paulo acabaram se acostumando legal. Tem muitos casos aí mesmo, e é verdade, tem muitos casos de bullying em escola. Existe uma realidade triste e verdadeira nisso aí, não tem como falar que não tem. Mas assim, o que eu falei pra vocês, né? Um pouco de estratégia nossa, de sempre apoiar os dois. O foco inteiro dos primeiros 2, 3 anos foi nos dois. Então talvez esse tenha sido o diferencial, né? Então um trabalhava e o outro estudava e ficava acompanhando os dois, né? E um trabalhava num trabalho full time e o outro num part time, auxiliando os dois. Então a gente, tudo que foi possível fazer para eles aprenderem o idioma já rapidinho, para eles se adaptarem, foi feito. Tudo que a gente, para eles integrar, então a gente leva eles, dá um trabalho do caramba, mas a gente leva eles em parque toda semana, porque a parte física aqui no Japão conta muito para as crianças. Então o Pedro e o Paulo, assim, eles já, tipo, um ano e meio depois aqui, eles já estavam com um preparo físico muito superior com o que vieram do Brasil. Então é uma coisa que os pais têm que pensar também, pesquisar como que é a vida escolar, pesquisar o que pega. Então a gente viu que tinha muito essa parte de gincana, de esporte e tal, e mudamos um pouco de hábito aqui para fazer todo esse esforço para os dois se adaptarem. Diga, Paulão.
Nani? Nani, manai? Bye bye. E então, outra coisa, idioma a gente mistura. Quando eu vejo que eles estão. Toda vez que eles estão juntos ali brincando, eles vêm falando japonês. Sei lá se a cabecinha deles funciona assim. Quando eles estão sozinhos com a gente, eles falam em português. Então, tudo a gente fez. Então, eu e o Alessandro também estudamos o idioma, não deixamos os dois sozinhos nessa jornada de estudar o idioma. Então, assim, quando eles têm dúvida de kanji, até hoje o Pedro vem tirar dúvida comigo, porque eu estudei bastante. Então, a Alessandra, que arrumou um emprego na área mais rápido, foi trabalhar na área, e eu estudei e me dediquei bastante para estudar o japonês, aprender o japonês para poder ajudar os dois na escola. Eles não são japoneses totalmente, assim, eles têm, às vezes parece japonês pelo jeito que fala, o jeito que senta, o jeito que conversa, mas eles mantêm muito da cultura brasileira e tal, e foi muito bacana isso aí. E então, assim, aí em 2021, depois de 3 anos, a gente tinha meio colocado assim um marco. Quando der 3 anos, a gente decide se a gente vai continuar ou não. E então os dois estavam muito bem na escola, a Alessandra também muito bem, eu ainda ralando para me recolocar aqui, mas já me virando. Então a gente ficou, deu uma relaxada, aí depois de um tempo nasceu a Ana. Ah, isso aqui só para falar, é um parque e do lado tem um templo. Esse templo aqui é bem antigo, esse templo acho que do ano 1300. Vamos dar um rolezinho nele aqui. E aí quando a Mei-chan veio bem no meio da que estava acontecendo no ano aí 2021, 2020, 2021, 2022, né? Eu já nem lembro mais. E começamos o ciclo agora mais do zero, né? Quando o Paulo veio tinha 3 aninhos, ele já foi para creche, mas agora a Mei-chan foi para creche de bebês, né? E estamos muito felizes com que estamos muito, assim, estamos até queixo caído do desenvolvimento dela depois que entrou na creche. A Alessandra ficou acho que 1 ano parada. Aqui a licença maternidade vai de 1 a 2 anos, de 6 meses a 2 anos. E a gente está muito surpreso aí com a evolução da Mei-chan. Então, em resumo, assim, quem está pensando em imigrar, pensando nos filhos, realmente o resumo aí dos 5 anos vale muito a pena. É claro que outros desafios começam. Por exemplo, o Pedro e o Paulo, eles já começaram alguns desafios aí de tá começando a virar adolescente, então a gente tem que começar agora a prestar atenção em outras coisas, né? Principalmente aí as raízes, começa a depender muito pro lado japonês. A gente tem que estar ali sempre acompanhando, trazendo de volta. E é o trabalho que a gente está fazendo, ser um trabalho contínuo aí até eles chegarem na fase adulta e estar preparado para enfrentar o mundo, né? Mas assim, como resumo desse vídeo, a parte mais legal que tem para quem está pensando em migrar com filho é realmente você dar para ele escolha, alternativa. Então assim, hoje o Pedro e o Paulo, eles já estão no nível que eles já, se a gente precisar voltar para o Brasil amanhã, eles já têm alternativa de voltar depois aí, que eles têm um nível de fluência no idioma que vai esquecer uma parte, mas não vai esquecer totalmente. A escola, no caso aqui do nosso país, a japonesa, prepara muito a criança para viver em sociedade, para respeitar a vida em comunidade. E realmente está valendo a pena. Se você está pensando em emigrar por essa causa, pelos filhos, saiba que todo esforço é válido, ok? Então a mensagem que eu queria falar é isso aí, para quem está pensando em migrar, pensando nos filhos, não vai ser fácil, está longe de... Depois, quem quiser entra aí no Instagram, vou deixar o Instagram e o YouTube da Alessandra. A Alessandra é psicóloga, comentei que ela trabalha na área. Ela é psicóloga de imigrantes aqui no Japão, praticamente desde que a gente chegou, 2, 3 meses ela já arrumou um emprego já na área. Então ela ajuda crianças aí de brasileiros, de latinos, crianças com autismo. E assim, não é fácil, não é brincadeira, mas vale a pena. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí sobre criação de filhos no exterior, pode mandar para mim para ler, dependendo do assunto a ler, dependendo eu, e a gente vai somando forças, ok? Então é isso, com essa imagem aqui vou me despedir de vocês. Vou dar uma olhada ali na plaquinha, isso aqui é bem antigo, ó.
essas construções de madeira aqui, só para tirar dúvida. Ah, esse aqui é mais antigo que eu pensava. Esse aqui é do ano 702. Esse aqui, né? Mas foi reconstruído algumas vezes aí. 1530. 1530. Então isso aqui é... O nome disso aqui é Sanmiotera. Então é isso. Com essa imagem aí, me despeço de vocês. Até mais, um abraço. Valeu!